Eu vou falar de Coringa 2. E eu nem quero ficar levantando essa bandeira de que, quem não gostou do filme é porque não entendeu. Só que eu vi tanta crítica negativa que eu acho que alguns pontos não ficaram claros, principalmente no conceito do filme. Então eu vou falar aqui sobre uma percepção que eu tive quando assisti. Quem sabe no final desse vídeo você não anima pra assistir ele no cinema e tirar suas próprias conclusões. E eu vou expor a minha opinião aqui em apenas 8 minutos. Será que vai dar tempo? Vamos ver. No primeiro filme a gente vê o Arthur se tornando Coringa por conta da vida sofrida que ele teve. Ao longo do filme você vê muito sofrimento, problemas psicológicos, principalmente causados pela sua mãe. Então durante todo o filme é construído esse personagem, um personagem que sofreu a vida inteira e por conta dos problemas mentais encontrou no Coringa uma maneira de lidar com isso, de forma anárquica, de forma caótica, mas encontrou uma maneira de lidar. Todo mundo viu o final do filme, quando ele faz aquilo no programa do Murray, a gente também torce com ele, porque parece aquele sentimento de vingança. Então eu acredito que a maioria das pessoas queria isso, sabe? Mais disso, mais desse sentimento de vingança que aconteceu no primeiro filme. Só que no segundo a gente vê o oposto disso, sabe? Ele deixa de ser o Coringa, ele começa a perceber que ele é só um cara comum, com problemas mentais, e que ele precisa ser culpado por aquilo que ele fez com aquelas pessoas do primeiro filme. Então a construção do conceito, ela tá bem definida. No primeiro a gente tem a construção do personagem, no segundo a gente tem a desconstrução dele. E por que tanta gente gostou do primeiro filme? Eu acredito que tenha acontecido a mesma coisa que aconteceu com Tropa de Elite. No primeiro filme a gente tem ali o Capitão Nascimento como o vilão, mostrando a polícia como se fosse a vilã do filme, só que por conta do carisma, por conta das ações dele no filme, a gente acaba gostando do Capitão Nascimento. E no segundo filme, toda essa construção do personagem foi desconstruída para passar uma mensagem diferente. A ideia não é você exaltar o vilão, a gente não pode exaltar o vilão, apesar da gente gostar deles. A gente viu isso em Guerra Infinita com o Thanos, muita gente dizendo que o Thanos estava certo, ele é um bom vilão, mas isso não quer dizer que a gente precisa exaltar as ações do vilão. Esse é o primeiro ponto. Você precisa saber lidar com esses problemas, principalmente o que o Arthur passou no primeiro filme, de uma forma não anárquica, não caótica. Você não pode lidar com isso da forma que foi tratado. O primeiro filme causou problemas, principalmente porque incentivou essa ideia de que o mal precisa ser exaltado para combater uma injustiça, para combater a sociedade, para combater o sistema. Isso a gente vê em várias obras. Só que isso é um pouco preocupante também, porque mostra que a nossa sociedade gosta disso, quer ver mais disso, quer ver mais de caos. E o segundo filme vem para quebrar essa ideia de exaltação. Agora uma parte que eu pessoalmente não tinha percebido enquanto estava assistindo o filme, mas que faz muito sentido na narrativa do jeito que ele foi contado. Inclusive estou querendo ver de novo para reafirmar esse ponto. Só que imagina, se você não aguentou 2 horas de tudo que estava passando na tela, todos os delírios ali, a mente caótica do Arthur, e muita gente saiu do cinema, imagina o Arthur que não pode sair. Ele não pode sair da própria vida. Ele precisa enfrentar os delírios, a injustiça, a sociedade como ela é, os problemas mentais e os traumas dele, sem poder sair do cinema, sem poder sair da sala. Um alerta de spoiler aqui, tem uma cena em que a Arlequina sai do tribunal porque ele deixou de ser o Coringa, ele deixou de carregar esse legado, ele desistiu. E isso causa uma comoção no público. O público fala, não, eu vim aqui porque eu quero ver um filme do Coringa. O Coringa fazendo aquilo que ele sempre fez, sabe? Tocar o terror. Só que no filme isso não acontece. Então a gente tem a mesma reação que a Arlequina tem no filme, de abandonar o Arthur porque ele não tá seguindo mais aquela ideia que ele começou no primeiro filme. Ele percebeu que ele é só um cara com problema e ele precisa lidar com isso, mas não lidar da maneira que a gente quer que ele lide, sabe? Explodindo tudo, quebrando tudo, causando caos. Engraçado que no filme do Christopher Nolan, que pra mim é o melhor filme de super-heróis, O Cavaleiro das Trevas, e a gente tem a melhor versão do Coringa do cinema, isso também acontece. Eu tenho certeza que todo mundo já viu esse filme aqui, então eu posso falar dessa cena. No final, quando tem os 2 barcos lá com as vítimas e os presidiários que também são vítimas, naquele caso, vítimas do Coringa, o personagem acredita que as pessoas vão fazer aquilo que ele planejou, que é explodir o barco do outro. Isso é caos, isso é anarquia, isso é antissociedade. Mas a gente vê que até os presidiários ali decidiram poupar a vida dos outros, trouxeram mais humanidade. E isso vai contra o conceito do Coringa. A gente tem que parar de exaltar o Coringa. O principal da história, e aí eu tô dizendo de toda a história do Batman, é o Batman, é a justiça. Então a gente não pode ficar querendo que o filme exalte a ideia de que
o caos, o Coringa, como ele foi apresentado ali, tá certo. Eu acho que isso aqui ficou claro também. Ah, mas as músicas me incomodaram, eu não gostei do jeito que foi tratado aquilo. Tem música que até desafina, tem música que incomoda. Você vê que as pessoas ao redor ali não estão gostando daquilo que estão vendo. Inclusive no final, na hora que o Arthur já percebe tudo que tá acontecendo e ele cansa de ser o Coringa, ele fala isso pra Arlequina: para de cantar, eu não aguento mais, eu não quero mais. Ah, pode não ter sido a melhor escolha criativa pra vender o filme, pra fazer ele ir bem nas bilheterias, mas o conceito é esse. A ideia do musical mal executado é porque ele é um delírio, principalmente do Arthur, que foi construído durante o filme todo. As músicas, elas vão escalando, vão ficando mais elaboradas, vão ficando mais bem trabalhadas, os cenários vão ficando melhores ali, porque aquilo é o delírio do Arthur. Então ele começa bem sutil e quando chega no final a gente tem um show da Broadway lá, com ele sapateando e tudo mais. Mas isso faz sentido pra história. Então se você sentiu um incômodo, é aquilo que eu acabei de falar. Você não aguentou esse incômodo por 2 horas, imagina o Arthur que tem que conviver com isso. Ele precisa estar dentro dele o tempo todo. Ele tem que conviver com ele o tempo todo. O filme é muito bem executado, mas ele não é gostoso de ser visto. Ele não é um entretenimento que você quer assistir. Tem gente que vai falar que, não paguei ingresso para assistir alguma coisa que critica ou alguma coisa que me faz refletir. Sim, mas foi a escolha do diretor. Foi a escolha criativa que ele teve e a mensagem que ele quis passar. Não dá para sair do delírio, não dá para sair do caos que foi criado ali. Muita gente que fala que o filme não tem um roteiro bem escrito, já que o filme vai e volta várias vezes e não te entrega uma recompensa, é exatamente isso. Quando o Arthur acredita que as coisas vão melhorar, acontece o que acontece no filme. Pode ver que todo momento que tem um grande salto, um grande clímax do roteiro, ele te dá uma quebra de expectativa. Você acha que vai acontecer alguma coisa e ele vai lá e afunda. Isso é um roteiro construído. Você pode não ter gostado da construção do roteiro, beleza, mas isso é um padrão, isso se repete. Quando você acha que vai acontecer alguma coisa, ou é um delírio, ou simplesmente não acontece nada. O Arthur só termina sofrendo. E ele sofre o filme todo. Mas isso é uma sensação que a gente tem, sabe? A gente não gosta de acompanhar o sofrimento. Eu tenho certeza que você já virou a cara pra alguém pedindo ajuda na rua. Mas esse filme passa essa sensação. Você sai do cinema porque você não quer ver mais aquele sofrimento. Você não quer ver mais o Arthur sofrendo. Mas como você pagou o ingresso, você se sente ofendido pelo que fizeram com você. Pelo que fizeram você sentir naquele filme. É um filme que você se sente mal no final dele. Então se você tá com dúvida sobre assistir o filme porque ele é bom ou ruim, espera aí pro streaming. Eu fiquei sabendo que já tá na pré-venda. Claramente é um reflexo de que a bilheteria não foi boa. Então você libera pro streaming para as pessoas poderem assistir. Mas pelo que eu tô vendo dos comentários nas redes sociais do filme, ele vai se pagar no streaming. Ele vai se pagar nessas próximas semanas. E provavelmente ele vai se tornar um daqueles filmes clássicos que quando saiu todo mundo criticou e depois ele vai ser exaltado como um filme cult, um filme que faz você pensar, um filme controverso. Então é isso, essa é a reflexão de quarta e hoje foi muito legal falar sobre esse filme. Se você gostou, deixa eu saber que você gostou aqui. Não, odiei, o pior filme da história. Comenta aqui embaixo também, porque eu quero saber a sua opinião. Mas se você gostou, não esquece de comentar aqui pra gente conversar mais sobre esse filme, que eu tenho certeza que vai se tornar um clássico no futuro. Te vejo no próximo vídeo. Falou!